meus lindos e lindas do quinto ano, estamos juntos para mais uma videoaula, hoje de Geografia, correção 322 até 327, e a noção 9 é o capítulo 5, páginas 328 até 335, ok? Então, primeiro vamos para a correção. 322 é o início do capítulo, 323, nós vamos para 324. 324, você tinha que pintar a legenda da cor pedido. Então, o Porto de Santos, você tinha que ter pintado esse círculo de azul, que é uma cidade portuária. Ao lado vem Ouro Preto, você tinha que pintar de roxo e rosa. Por quê? Porque é uma cidade turística e uma cidade histórica. Embaixo nós temos Brasília, é uma cidade administrativa, vocês tinham que ter pintado de verde. Ao lado tem a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, é uma cidade religiosa, tinha que pintar de marrom. E o último, que está embaixo, é São Bernardo do Campo, vocês tinham que pintar de amarelo, é uma cidade industrial. 325. Observando as características de cada uma das paisagens urbanas mostradas nas fotografias, que semelhanças e diferenças entre elas você consegue perceber? Semelhança: a presença de prédios, de máquinas mais modernas, árvores e áreas verdes. Diferença: falta de planejamento, a preservação de prédios históricos, proximidade de um estuário, tá? B. Essas cidades apresentam funções semelhantes? Não. Elas não têm a mesma função. Embaixo foi o que pediu para pintar na página anterior, nós já corrigimos. 326, nós temos aí texto, aí começa redes urbanas e hierarquia urbana. Número 1 da 327. De acordo com o texto, o que será considerado para classificar a população brasileira como urbana ou rural? Será levado em conta a classificação do município em rural ou urbano e não a quantidade de população que vive nele. 2. Em sua opinião, essa nova forma de classificar a população em rural ou urbana traz mudanças para o Brasil? Justifique. Aí é uma questão pessoal, tá? Vocês vão dar a opinião de vocês. Embaixo, aí nós paramos na 327. A 328, observe o mapa abaixo e discuta oralmente com seus colegas. Vocês vão ler, tá? E veja as perguntinhas abaixo. Qual é o título do mapa? Rede Urbana Brasil 2007. O que significam as linhas coloridas no mapa? Aí vocês vão ver o que significa, é só olhar nas legendas, tá? E os símbolos nas cores vermelho e laranja? Vocês também vão olhar e vão procurar o que significa cada símbolo, tá? Na 329, nós vamos começar esse tema de hoje, redes urbanas e hierarquia urbana. Então, ó, tema de hoje, redes urbanas. Tá? Nós vamos ver aí que as redes urbanas é o conjunto das cidades de uma área. Então, redes urbanas é o conjunto das cidades de uma área, tá? Vem aí no início. Podemos notar pelo mapa que as cidades do país mantêm entre si algum tipo de relação, que depende das atividades realizadas em cada uma delas. As diferentes cidades de uma área, como o estado ou país, formam um conjunto chamado de rede urbana. Vocês vão passar marca-texto das palavras as diferenças até a palavra rurais, tá? Essas cidades encontram-se interligadas por meio de serviços de comunicação e transporte que carregam pessoas, mercadorias, recursos e informações. As cidades também estabelecem relações com as áreas rurais. Então, a rede urbana são as cidades de um estado ou de um país. Elas se interligam, né? Um estado tem várias cidades, então essas cidades elas se interligam uma com a outra. Isso se chama rede urbana.
Existem no Brasil 5.570 municípios que fazem parte dessa rede urbana, trocando informações, mercadorias e serviços, de acordo com as suas funções. Foi o que a tia falou, que a rede urbana é o conjunto das cidades de um país e elas são interligadas, né, nessa troca de mercadorias, de informações. Terceiro parágrafo. Há cidades que se destacam na rede urbana por concentrar e oferecer uma maior quantidade de atividades econômicas e de serviços. Essas cidades, ao longo do tempo, foram ganhando maior importância, estabelecendo uma hierarquia entre elas e as cidades que estão no seu entorno. Então, essas cidades, cada uma foi dando o seu grau de importância. As cidades de um estado ou de um país. Algumas foram se posicionando conforme o seu grau de importância. Essa é mais importante que aquela. Isso acontece, nós vamos ver. Algumas cidades são mais ou menos atrativas, de acordo com a função que exercem. Nós acabamos de ver na videoaula anterior que as cidades têm as suas funções. Cada uma tem a sua função. E aqui nós vamos ver aquelas que se destacam mais. A partir disso, podem ser classificadas definindo uma hierarquia urbana. Uma grande cidade, por exemplo, oferece mais oportunidades de trabalho, melhores serviços, opções de lazer e compras. Logo, tem uma capacidade maior de influenciar as cidades ao seu redor do que uma cidade pequena ou aglomeração rural. Então, a hierarquia rural é a organização das cidades de acordo com a sua função e importância. Então, a hierarquia urbana é a organização das cidades de acordo com a sua importância, de acordo com a sua função, né, da sua importância para o país. Podem passar a marcar texto nesse terceiro parágrafo todo também, que é importante. Aí ele vem, o que é a hierarquia? É uma organização de elementos em ordem de importância e poder. Nós estamos vendo aí Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, e embaixo estamos vendo uma outra cidade do Rio Grande do Sul. Aí ele coloca, Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul e exerce influência sobre as demais cidades do seu estado. Então aqui tem uma hierarquia. Porto Alegre é a capital do estado e ela tem influência sobre as outras cidades, né, da região sul, dali do Rio Grande do Sul. 330. A capacidade de influência que uma cidade tem sobre as outras foi utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para estabelecer os níveis de hierarquia e classificar todas as cidades brasileiras. Então, vocês vão passar a marcar texto nesse parágrafo. Para identificar o grau de importância das cidades, não é uma coisa que é tirada de uma hora para outra. Ou, eu quero que essa cidade seja importante. Não, é uma coisa estudada, tá? É uma coisa estudada pelo IBGE, ele procura informações e ali ele estabelece quais são as cidades mais importantes. E para poder ter essa hierarquia. Hierarquia urbana brasileira. Aí vem o mapa a grande metrópole nacional, aí tem aí, né? Vem que é a cidade de São Paulo, metrópole nacional, vem Brasília, Rio de Janeiro, metrópole, que é uma grande cidade, tem essas divisões. Aí embaixo vocês podem passar marca-texto. O que são metrópoles? São as cidades maiores, tá? Eu coloquei aqui os principais temas de hoje. Metrópoles são as cidades grandes. São cidades maiores caracterizadas pelo poder de atração e influência que exercem sobre um grande número de cidades em seu entorno. Elas são os centros mais importantes da rede urbana. Então, as metrópoles influenciam outras cidades. Por quê? Porque ela é muito importante para aquele local. Tá? Podem passar a marca-texto aí. 331, segundo o IBGE, a hierarquia urbana no Brasil está organizada desta forma. Está organizada dessa forma, a hierarquia urbana. Vem primeiro a metrópole nacional, que é de grande importância, né, de grande poder, já diz hierarquia, aquele que manda mais. Igual quando nós vimos em história, lembra da pirâmide lá do Egito? Quem mandava mais era o faraó, ele estava
ponta, né? No ápice da pirâmide. Então aqui é a mesma coisa, é uma hierarquia. Então vem de maior importância, né? Que é metrópole nacional, depois vem a metrópole, capital regional e centro regional, ok? Essa é a hierarquia urbana. Agora nós vamos ver o que cada uma simboliza. Metrópole nacional, ele dá o exemplo aí, ó, é o Rio de Janeiro e Brasília. Também estão no primeiro nível da gestão territorial, junto com São Paulo. Constitui foco para centros localizados em todo o país. Depois dele vem a metrópole. Calma aí que eu pulei uma aqui. Grande metrópole nacional. Tem a grande metrópole nacional. É São Paulo, que é o maior conjunto urbano do país. Encontra-se no primeiro nível da gestão territorial. Então é São Paulo. Aí da grande metrópole vem metrópole nacional, que é o Rio de Janeiro e Brasília. Metrópole, que são aquelas grandes cidades, aí já entra Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Constituem o segundo nível da gestão territorial. É o que nós vimos aqui, o segundo nível. Capital regional, são 70 centros que, como as metrópoles, também se relacionam com o nível superior da rede urbana. Tem área de influência regional, sendo destino para um conjunto de atividades, por um grande número de municípios. E vem o centro regional, que são 169 centros, com atividades de gestão menos complexas e com área de atuação mais reduzida. Aí ele vem o número 4, que está pedindo para você pesquisar. 332, continua os exercícios que você vai pesquisar, você vai pesquisar no Google sobre cada um desses, escrever ao lado que está pedindo. 333, regiões metropolitanas. Uma região metropolitana é formada por cidades que se interligam por meio da infraestrutura urbana, ou seja, por vias de circulação, rodovias, ferrovias, ruas, avenidas e aeroportos, pelas redes de distribuição de água e energia elétrica, pelo sistema de saneamento, que é a coleta e tratamento de esgoto e resíduos, pelas telecomunicações e pelos sistemas de saúde, educação e segurança. Vocês vão passar a marca-texto da palavra região até a palavra segurança. Então, região metropolitana é formada por aquelas cidades que se interligam, que tem aquelas trocas, né, mercadorias, informações e mais outros serviços. As regiões metropolitanas se caracterizam pela quantidade e proximidade de construções, pela grande população, uma escala de milhões de habitantes, e por um núcleo urbano principal, que tem influência sobre os municípios em seu entorno, seja por apresentar um maior desenvolvimento econômico, seja pela oferta de serviços. Pode passar marca-texto nesse parágrafo também. Então ele colocou aí, observe o mapa, nós estamos vendo o mapa das regiões metropolitanas que eles fizeram em 2017, e embaixo um gráfico da população nas regiões metropolitanas, tá? 334 é um super desafio. A região metropolitana do Rio de Janeiro também é conhecida como Grande Rio. Ela é formada pelo Rio de Janeiro e cidades vizinhas. Observe o mapa, faça uma pesquisa e complete a legenda com os municípios que fazem parte do Grande Rio. Então vocês vão olhar cada um pelas cores e pelo número e vai ver o nome de cada um. Vai procurar lá no Google a pesquisa do Rio de Janeiro e vai ver onde é cada um. Onde fica, por exemplo, Duque de Caxias, Magé, Queimados, São Gonçalo, tá? Você vai ver cada um. O número, por exemplo, o número 1 é o quê? É o município de Duque de Caxias, Magé, quem é? Aí você vai procurar no Google, tá? O mapa do Rio de Janeiro, para você poder localizar cada um desse município. 335, faça você mesmo e começa aí as atividades finais, mas nós só vamos fazer um exercíciozinho, tá bom? Não esqueçam, tem 2 atividades que vocês terão que pesquisar no Google para vocês poderem fazer, tá? Não esqueça disso. Então nós ficamos por aqui.
hoje com geografia, com os trabalhos de pesquisa. Façam com uma letra legível, usando a pontuação, tá? Porque pontuação e letra legível a gente usa em todas as matérias, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos!